Ministro Alexandre, eu não pré-julgo ninguém, mas também não isento, seja de um lado, seja de outro. Nem eu, ministro. É isso. Tanto que todos eu estão digo sendo isso investigados. porque, absolutamente todos eu estão digo sendo isso porque investigados. Vossa Excelência fez uma referência a mim que reputo extremamente injusta. Um golpe pressupõe, para que ele seja praticado, uma tentativa de se quebrar o Estado Democrático de Direito. Um golpe de Estado, ele demanda atos não só de destituição do poder, mas do estabelecimento de uma nova ordem jurídica e institucional. Então, eu tenho que retirar o poder eleito e instituir ou ter atos que me levem a buscar instituir um novo poder, ainda que ilegítimo. Eu preciso definir o que eu vou fazer com o Congresso Nacional, eu preciso definir o que eu vou fazer com o Supremo Tribunal Federal, eu preciso definir o que vai ser feito com a imprensa, com a liberdade das pessoas, no meio universitário, uma série de planejamentos e condutas que, com a devida vênia, não vi nesses manifestantes. A perspectiva da atuação deles era criar uma situação de instabilidade institucional, mas qualquer ação de golpe de Estado dependeria de uma ação de outras forças, basicamente dos militares. Eles não agiram para tentar depor o governo. A deposição do governo dependeria, ou essa tentativa de deposição, de atos que não estavam ao alcance da atuação dessas pessoas. Permite, ministro, porque acho que essa questão é extremamente importante, porque são dois pontos diversos, se eu entendi o que Vossa Excelência colocou. Ao dizer que eles não, ao alcance deles, não estavam instrumentos possíveis para o golpe de Estado, então aí seria o caso de absolvição. Uma outra questão que eu acho que é mais importante do ponto de vista até para a fixação de jurisprudência na Corte é a absorção ou não. O princípio da concussão. E por que isso? O golpe de 64, vamos dizer que não tivesse dado certo, mas qual foi o golpe militar de 64? Trocar o presidente da República, João Goulart. Não foi em momento algum tentar mexer com a estrutura dos outros poderes, até porque, lamentavelmente, os demais poderes aderiram. Então, você consegue vislumbrar uma tentativa de golpe na troca do poder, na troca daquele que foi legitimamente e democraticamente eleito. Elas não estavam pretendendo trocar o presidente, mas elas estavam pretendendo obstaculizar o andamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Tenho dúvidas, ministro Alexandre, por quê? Foi a primeira vez que nós tivemos manifestações violentas em Brasília? Não. Nós já tivemos invasão do Congresso Nacional violenta. Nós já tivemos ministérios aqui postos com incêndio, fogo. Nós já tivemos outras manifestações violentas. É verdade que penso que foi a primeira vez no Supremo Tribunal Federal. Foi. Mas em outros contextos, não. Estou aqui há muitos anos e, de fato, assisti a várias invasões de ministérios, episódios isolados. Nós jamais tivemos um grupo acumulado na frente de quartéis pedindo intervenção federal. É preciso colocar isso nos seus devidos marcos e contextos. Isso está contextualizado. Não tem ponderação de a cadeira que o senhor está sentado estava lá na rua no dia da invasão. É só para justificar, meu irmão, essa expressão não foi minha. Não fui eu que disse isso. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. Nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap
dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, a polícia militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações absurdo, federais, ele pode e deve com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério. Quando o ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dor. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dor. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência. O que eu quero dizer, a Polícia Rodoviária Federal tinha condições de evitar a chegada. Dia 6, dia 5, dia 7, não sei. Não foi feito. Toda a construção é de que era uma tragédia anunciada. Agora, houve, eu vou usar a expressão, falhas sistêmicas desde esse ponto. O que houve, não tenho dúvidas, falhas, eu vou usar a expressão falhas porque não estamos julgando essas pessoas, sistêmicas na Polícia Militar do Distrito Federal. Mas também há dúvida razoável sobre como é que esse grupo entra com a facilidade como entrou, eu não digo no Supremo, eu não digo nem no Congresso, dentro do Palácio do Planalto. É inconcebível onde estava todo o efetivo da Força Nacional. Eu não tenho isso. Hoje o Brasil não sabe. Agora, chama a atenção o Ministério da Justiça não disponibilizar ou não ter os vídeos correspondentes. Nós precisamos tratar todos igualmente. E, ministro Alexandre, eu não prejulgo ninguém, mas também não isento. Seja de um lado, seja de outro. Nem eu, ministro André. Penso que todos estão sendo investigados. Absolutamente todos estão sendo investigados. Eu digo isso porque Vossa Excelência fez uma referência a mim que reputo extremamente injusta. Então, se Vossa Excelência se sentir ofendido, eu retiro a referência. Eu agradeço. E peço minhas desculpas. E se alguma coisa também eu fiz de modo indevido, tenha minhas desculpas.